Bom dia, gente linda do meu coração! Como vocês estão nesta manhã de quarta-feira? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao TV Sul Mulher nessa primeira semaninha do ano e nesses programas especiais gravados, né? Para que eu possa tirar folga, e agora eu devo estar por aí curtindo a minha folga, mas estou aqui com vocês, né? Afinal de contas, não ia conseguir ficar longe de vocês. Então a gente foi recepcionada, e muito bem recepcionada, na Italínia, né? A nossa nova parceira aí do TV Sul Mulher, que vocês já estão sabendo, que eu já contei tudo. E nessa programação especial aí, conversando com pessoas especiais, nestes ambientes especiais, nos novos estúdios, né, do TV Sul Mulher, que agora estão localizados também na Italínia. E todo o meu agradecimento já a Marina, a Rebeca, que estão cuidando aí de todos os detalhes desta que será uma parceria, com certeza, que todos nós vamos gostar muito, né? Vem aí, em breve, o Gente Gourmet, onde a gente vai ter os nossos convidados cozinhando pra gente, resgatando histórias, resgatando receitas de família e onde a gente vai se divertir bastante. E por falar em resgate de histórias, por falar em pessoas especiais, está ao meu lado aqui, neste café da manhã especial no TV Sul Mulher de hoje, uma mulher que topou o desafio de encarar aí com maestria, né? E também com muita experiência e coragem, porque tem que ter ingredientes especiais aí para que essa receita fique certinha, e ela tem todos esses ingredientes. Estou falando da Dalva Lemer, que assumiu a presidência da CDL, importante entidade da nossa cidade. Tivemos aí um evento na semana passada super especial, super prestigiado, onde oficialmente a Dalva, né, foi empossada como presidente da CDL, e os trabalhos começaram desde o dia 1º de janeiro. E ela vem ao TV Sul Mulher para conversar com a gente, para contar um pouco da sua história, que tem tanta ligação com o comércio, e por isso faz tanto sentido ela estar à frente dessa entidade. Vamos lá? Abre a câmera aí, Juninho! Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, Jo, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela Italínia, que já está brilhando aqui em Araranguá, muito linda. Estou aqui à disposição do teu programa. E aí. Parabéns! Já dando os parabéns aí, né, por essa missão. Como é que foi esse convite, Dalva? Esse convite para presidir a CDL, ele já tem sido feito para mim há mais de 5 anos. Sério? Eu já fui vice-presidente do Gonzaga. Na época era para eu aceitar. Eu não estava preparada. Não se sentia preparada. Em equipe na minha empresa completamente para poder assumir esse tempo, porque a gente tem que ter um tempo disponível exercendo os compromissos, né, à frente da CDL. E aí eu, não posso, não pode contar, não posso. Aí outra ocasião, não posso também, não posso. Quando entrou o Everaldo, assim, tipo, sempre cogitava, vamos agora, Dalva, né, tal. Não dava. E esse momento eu também participei da diretoria com o Everaldo, né, que eu já estou há algum tempo na diretoria da CDL. Qualquer associado pode fazer parte da diretoria da CDL. Vai participando, vai entendendo vai como se funciona. Inteirando. Eu tenho empresa há mais de 35 anos, e há mais de 35 anos nós somos associados. Eu não vejo como que um empresário, que ele seja pequeno, micro, EMEI, ele não ver a importância da entidade estar à frente. Então eu sempre fui associada, eu sempre fui ativa em relação a estar participando. Então esse convite, mas eu não pensava nunca em aceitar, na realidade, porque demanda muito tempo, né?
Então, nessa última diretoria, que a gente estava junto com o Everaldo, né? Teve a pandemia, ele teve que renovar, porque são normalmente 2 anos é suficiente pelo trabalho que a gente se dispõe, né? E nesses últimos foram 4 anos. Sim. Porque não podemos desenvolver o que estava no projeto da diretoria através do presidente Everaldo. Então, começou-se a cogitar novamente. Gente, precisamos, o final do ano está aí, tem que ter uma nova chapa. Poderia ter 2 chapas, 3 chapas. Mas houve um consenso, normalmente acontece isso, porque muita gente, é um trabalho voluntário, e muita gente não quer dispor do seu tempo, né? E também não adianta tu entrar para dizer, não posso ir, não posso, né? Isso eu conversava na noite do evento com a Beth, com o Everaldo, com algumas pessoas, né? As pessoas que se dispõem a estar à frente de uma entidade como a CDL, como a CIVA, enfim, tem que entrar consciente de que vai ter aquela doação, né, daquele tempo, e que realmente entra com um propósito de fazer um trabalho bem feito, né, de deixar um legado, exemplo aí do trabalho do Everaldo, né, que foi bastante exaustivo, ele pegou uns perrengues grandes, né. Não, foi intenso o trabalho dele, ele trabalhou intensamente nos últimos 4 anos, a diretoria que estava ao lado dele, poucos participaram ativamente, tá? Mas tu sabe que uma grande diretoria despediu, né, deixando um trabalho... Sim, deixou um legado para o associado, para a cidade, excepcional. Nossa, ótimo. Só a sede da CDL, nossa senhora, né? E foi feito um trabalho muito bem feito. Então, nesse momento, teve umas mudanças na minha vida. O meu filho assumiu há mais de 2 anos uma parte da gestão da loja, onde eu fiquei com um tempo mais disponível, essa parte de financeiro e administrativo, e eu dei uma relaxada boa nesse último ano, comecei a prestar mais atenção até no meu cliente, a ficar um meio período mais livre dentro da loja e não só no escritório, que ultimamente eu estava muito carregada em relação àquele trabalho intenso, sabe? E aí veio novamente esses apelos, vamos solidarizar um pouco do tempo. Eu disse, então eu acho que agora eu tenho que devolver para a cidade o que a cidade já me forneceu de muita energia, de qualidade de vida, de trabalho, de clientela, de pessoas. Então eu acho que eu vou ser útil em dar o meu tempo agora, né, compartilhar o meu tempo com a Sociedade Araranguaense do Comércio. Bacana. Através da CDL. Então, o que eu puder fazer, eu não posso estar prometendo que vou fazer transformações, porque a gente sabe que ao longo dos anos, né, não tem como tu chegar também, a gente tem que ter respeito ao trabalho que tem sido feito. Eu acho que depois do que vivemos na pandemia, né, eu não sei pra ti, mas pra mim uma das grandes lições que ficou, porque foram muitas, é que a gente não tem controle sobre as coisas, né? Então, claro, a gente pode projetar, a gente pode, né, sonhar, a gente pode colocar no papel, mas não temos total controle, né? Isso para mim foi um dos grandes aprendizados assim que a pandemia me trouxe. O que eu posso dizer é que eu vou me empenhar. Eu sempre me empenhei, assim, trabalho para mim não me assusta, porque, né, claro que eu tive que ter um apoio especial da minha família, principalmente meu marido, que sabe que isso demanda de, né, ocupações, do meu próprio lazer, que às vezes a gente diz, agora eu vou diminuir minha carga horária porque eu quero descansar, né, tem tudo isso, né, então eu vou me empenhar através, né, do comércio, ativar o associado, pensar junto, vamos criar alguma ideia, vamos reunir, a nossa diretoria está bem diversificada, eu não sei se tu prestou atenção no evento, eu tive a liberdade de poder escolher a diretoria, porque o presidente isso é importante. Escolhe a sua diretoria. E foi deixado alguns participantes, né? Não posso também trocar tudo, porque senão eu fico... isso também não é saudável, né, para a entidade. Mas, e até porque é uma engrenagem que está funcionando, tem que entrando, né? Assim, então foi mais de 60% foi renovado, pessoas que nunca participaram. Que isso é muito bacana, Dalva. Que são associados há muito tempo, que são empresários de grande porte em Araranguá,
mas nunca participou. Então eu convidei na parte feminina, eu convidei a Rejane, que é da Cama e Material de Construções, que se destaca profissionalmente assim em relação à força da mulher no trabalho. A Giovana Oliveira, que também está sempre à frente das lojas Ramage, né? E também é outra mulher que elas também sabem onde ela está. Muito atuante. Bem atuante. A Marlise da Contato Internet, que é excelente em relação... Ela tem uma empresa que ela gera muitos empregos para Araranguá. Olha a importância dessa mulher que parece frágil, que é uma mulher pequena, né? Às vezes as pessoas... Antigamente tinha muito isso. Eu sofria isso na pele. Porque eu sempre fui magrinha, pequenininha, nunca passei dos 50 quilos, só depois de um tempo. Então as pessoas meio que te avaliam, né? Tem um preconceito da tua fortaleza. Então, tu pode ser muito forte, isso não deixa de ser um preconceito. Mas enfim, daí tem a Marlise, já falei da Rejane, da Giovana, e tem a Jana, da My Secrets. Aí eu olhei a Jana e pensei, a Jana é um exemplo de empreendedorismo. Ela está com uma... Atualmente, o que está muito forte no comércio é maquiagem, né? Então, ela nem esperava ser... A Jana é uma pessoa sensacional, cheia de energia. Ela nem esperava ser convidada. E quando eu convidei, que bacana. Ela nem me conhecia direito, porque assim, ela está lá focada no trabalho dela, eu estou no meu, né? E ficamos assim, Jana, vamos conversar? Tá, mas como funciona? Eu conheci a Jana no núcleo da mulher empresária da CIR. Mas como funciona? Eu disse, não, funciona que tu vai ver como que vai funcionar, vamos participar, vamos começar. Então ela é outra dessas novatas nessa área, né, de beleza, de produtos. E ela tem umas lojas muito organizadas, né, que dá de ver que ela já se destaca, né, em relação ao empreendedorismo dela no comércio. Depois, o Walter, do Instituto Mix, que é da franqueada ali, né? Ele é também nessa parte de ensino, de renovação assim, com o pessoal em relação a cursos, com essa visão. E quando a gente está falando de Instituto Mix, a gente está falando de uma potência nascida em Araranguá, né? Que a gente tem que se orgulhar muito. Então ele, no caso, tem a franqueadora e a franqueada, né? Então ele é um franqueado do Instituto Mix, que também é o outro excelente empreendedor aqui da nossa região. Então ele representando essa parte de cursos, aperfeiçoamento, eu pensei, vamos ter alguém nessa área. Na área das farmácias, que antigamente não tinha. Aí eu parei também para pensar, um setor importante na nossa cidade, tem muitas farmácias. Tem muita então farmácia. Tá o Jonathan da farmácia, que veio representando essa área. Depois o setor da construção foi a Rejane, que a gente colocou. Quem mais novo, assim, o Moisés da Companhia do Sapato, que também entrou agora, antigamente ele já fez parte, mas faz algum tempo, mas novamente ele foi convidado e aceitou. O vice-presidente é o Nivaldo Risotto, que também disse, olha, não teria tempo, mas eu vou entrar para te apoiar. Ele deu esse voto de confiança, é uma pessoa sensacional, participando, né? Porque a participação, ele é muito ocupado, mas as pessoas muito ocupadas, elas acabam entendendo e dão respaldo às responsabilidades. Tem gente que tem tanto tempo e não tem tempo. Então, o Nivaldo foi um grande parceiro, que já estava na diretoria, né? Não é novato. Outro novo na diretoria é o Ângelo, do Alô Brasil, que infelizmente no dia da posse ele não estava bem de saúde e não pôde estar presente. Depois do Ângelo, que é novo também, que continuaram o José Cláudio Campos, que é o Pisca, ele é da minha geração lá, que estudou comigo no 2º grau. Ele é um amigo que já estava na diretoria como o tesoureiro, grande parceiro que foi na gestão do Everaldo, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Foi homenageado, inclusive. Sim, ele é muito maravilhoso. E foi convidado novo também na área das imobiliárias, o Antônio da Projetar, que veio fazer parte também do grupo. Me parece assim que tu deste uma olhada em segmentos diferentes, né? Resgatando alguns nomes e trazendo gente nova. Outro novo também,
o Xande da Autofácil, Aham. também se colocou à disposição, também disse, não, vamos abraçar a causa e vamos, né, ficar juntos e tal. Então achei bem bacana a participação dele, aceitar também. E é isso aí, eu acho que está assim, bem eclética, né? Um timaço. Um timaço. Espero que essa diretoria participe, porque entidades às vezes tem isso, né? Tem 15 na diretoria e metade às vezes não consegue, vamos pensar assim. E no mais é isso aí. Daí foi feito a posse, já foi, né, feito todo aquele cerimonial que é exigência do protocolo da CDL, da FCDL, tem todo um protocolo seguindo. E, então não foi coisa assim que a gente fica inventando moda, não. E esses jantares festivos, só para concluir, todo ano, ao longo dos tempos, no final do ano se faz esse jantar festivo para colocar à disposição do associado um momento de descontração, de um momento festivo, de confraternização. Então isso é feito no final do ano. E como teve a história da pandemia, a história de crises, a gente estava nos últimos 4 anos completamente sem fazer. E já teve outro ano também que não teve. Então este ano o Everaldo, no término do contrato, né, da gestão dele, muito bem feita, ele reuniu novamente, né, o jantar festivo, porque passou pandemia, passou tudo e tá, esse ano na comemoração dos 55 anos também do CDL. Então foi feito, e quando tem troca de diretoria, é feito nesse dia. Então foi tudo feito dentro do protocolo, dentro das exigências que precisa fazer. E no caso, ano que vem não tem troca de diretoria, mas o outro ano vai ter. Então, provavelmente seria também numa data destas. Então, bacana. Te ouvindo assim, falar, né, todo esse processo, é interessante isso que tu trazes, assim, de sentir o momento certo, né, de abraçar essa responsabilidade, né? Porque, como a gente falou, é uma doação de tempo, é um compromisso, né? Com toda uma classe, e vamos colocar aí que é uma classe que representa, né? Um desenvolvimento da nossa cidade, né? Da nossa região. Por falar nisso, estava aqui lembrando do teu discurso na noite de posse, e de forma muito objetiva, tu trouxeste um pouquinho da tua história, né, com essa relação com o comércio. Aqui a gente tem um pouquinho de tempo a mais, então vamos aproveitar para conhecer, talvez o pessoal aí que é de Araranguá já conheça a história da Dal, mas eu não conheço, eu não sou daqui, e eu adoro conhecer a história das pessoas. Eu costumo dizer que é uma das coisas que eu mais gosto no programa, é conhecer a história das pessoas, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente teu começo, assim, no comércio, porque é uma vida toda, né? Eu vou começar lá do início, vamos resgatar essa primeira parte aí, que eu acho que eu sempre fui muito inquieta e querendo trabalhar. Na minha família são 8 filhos. A minha mãe costureira de primeira, descendente de filha de alemães, tipo assim, trabalhava, sempre ela trabalhava. Imagina isso há 80 anos atrás, que a minha irmã mais velha já tem 72. Então pensa que ela, na geração dela, ela já era independente. Que legal. Ela nunca dependeu de marido pagar conta para ela. E eu venho de uma educação assim, sabe? Meu avô, que era esse alemão, ele tinha tecelagem aqui, onde era hoje ali, nessa rua mesmo ali, onde era HM antigamente, existia uma tecelagem de sacos. E lá no meu primário, no Castro Alves, isso há 50 anos atrás, um dia a gente veio conhecer uma tecelagem ali, que fazia. Tá, mas enfim, existia esse empreendedorismo lá dos meus descendentes, mas voltando à minha família. Então, o meu pai, ele tinha terras de agricultura, porque ele
ele serviu no Rio de Janeiro, na época ele já deu um impulso muito forte na nossa família, porque ele tinha terras no interior por aqui. E daí ele ganhou uma filha, 2 filhas, 3 filhas, 4 filhas, 5 filhas, 6 filhas. Quando nasceu a 6ª filha, ele assim, vou sair do campo. E vendeu tudo e veio para a cidade. E se instalou, comprou terrenos por perto, comprou vários locais, lá ali onde moramos até pouco tempo. E ele disse, mulher não é para trabalhar na roça. Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar. Porque na época, ele já lá atrás, ele serviu. Que interessante, né? Ele Porque às vezes era justamente o pensamento oposto, né? Isso aí. Ele foi muito empreendedor na visão dos filhos. Porque naquela época não se tinha dinheiro para gastar assim. Se tinha pai, mãe, comidas naturais e trabalhando, né? Não era igual hoje, que as pessoas já têm o salário lá certinho, então não tinha mesada, essas coisas. Então ele veio para a cidade. E na cidade ele já encontrou uns preconceitos. Por quê? O seu João Machado, ele não tinha o pedigree das pessoas. Ele era o seu João Machado, que já tinha servido no Rio de Janeiro e tinha uma filharada e a mulher era costureira. Não era um perfil assim muito... Não era olha só o que acontece, vou te contar só um pedacinho. Né? Aí ele veio, por isso que eu adoro as histórias, gente. Aí ele veio, fez a casa, né? Nunca morou de aluguel. Então, assim, às vezes as pessoas confundem muito, assim, era pobre, não sou mais pobre, porque essa palavra pobre é pobre de espírito, de conhecimento. Né? Mas ele nunca pagou aluguel, foi uma família que nós estava sempre assim, morava em 4 terrenos, porque era da frente, do lado, né? Mas na outra esquina que ele tinha, e ele foi vendendo terras para ir sobrevivendo, né? E nisso ele trouxe as filhas, que eu vim com 1 ano para o centro, eu vim com 1 ano. E as minhas irmãs, uma já tinha 15, outra já tinha... E ele colocou todas no colégio das freiras, do Madre Regina. Foi lá e disse, as minhas filhas vão estudar aqui. Aí, mas como, seu João? Tá, vamos, matriculou. Aí, o que aconteceu? Se pagava de alguma forma, minha mãe também costurava para as freiras, aquele tempo lá. Aí, elas tiveram um pouco de dificuldade, as minhas irmãs mais novas, pelo fato de que onde elas estudavam lá no interior, era assim, aquele primário tudo na mesma turma, sabe? Então elas não estavam assim bem fortes para estudar no educandário Madre Regina, isso há quase 60 anos atrás. E elas tiveram uma dificuldade ali em relação a aprender aquele momento, né, que vieram transferida e tal. Daí teve uma ocasião, meu pai contava isso bastante, que uma das irmãs chamou ele e disse, seu Machado, nós precisamos conversar. Ah, sim. Olha, suas filhas eu acho que não podem estudar nessa escola. Acho que elas não têm cabeça para estudo. Pisou, né? No calo. Pisou nos calos do seu João. Esse seu João, pai, ficou tão nervoso que ele voltou para casa nervoso e disse assim, a senhora vai ter que provar isso na Secretaria da Educação, em Florianópolis. Eu vou levar lá a minha filha para o senhor fazer, para ver como ele era esperto, né? Porque ele poderia ser uma pessoa assim, ignorante, falta de conhecimento. Baixar a cabeça. E pensar assim, se ela está dizendo isso, se era minha filha também não, né? Tipo assim, eram as filhas mais velhas, assim, começaram. E ele disse, a senhora vai fazer, isso era uma quinta-feira, alguma coisa assim, segunda-feira, eu vou na Secretaria da Educação, na época não tinha asfalto, não tinha nada, tá? E a senhora vai provar o que a senhora está falando sobre a minha filha. O que tu acha que aconteceu? Não deu segunda-feira, a freira bateu na casa dele. Se acalma, seu João, se acalma, vamos dar mais um tempo. Aí, a partir daquele momento, elas começaram a respeitá-las. E elas estudaram, inclusive eu, que depois, na época, depois passaram-se muitos anos, todas estudaram no colégio. Eu, no caso, a gente fazia o primário no Castro Alves, depois ia direto para a 5ª série lá, que era o único colégio particular que tinha lá, e dos padres. Lá era só para meninas.
E nos padres era para... Todas estudaram lá, elas passaram aquela fase de... Sabe aquela coisa assim que... Não, e, de certo, elas viram... Então ele disse que nessa época já existia esses preconceitos. Fulana não é da família tal, sabe? Aquela coisa. Então, enfim, eu nessa rotina de família, todos começamos a trabalhar muito cedo. Então, com 12 anos, eu já estava também estudando lá no Madre Regina e eu queria ganhar. Daí eu não tinha, lá em casa não tinha dinheiro, né? Tinha alimentação, tinha família, tinha estrutura, mas dinheiro era difícil, né? Aí uma amiga, eu não sei como, uma menina disse, vamos vender Avon? Eu disse, vamos vender Avon. Você já conhece essa história, né? Que eu também já vendi Avon. Não, aí a gente começou, eu disse, mãe, deixa eu vender Avon. Ai, mas não sei. Mãe, deixa eu vou com ela, é uma amiga minha. Aí ela disse, tá. Daí eu acabei pedindo autorização, né? A mãe sempre tá. E estudava de manhã, depois do meio-dia eu tinha preguiça de ajudar a lavar louça, de secar a louça, porque sempre teve assim, as irmãs, mas ela já trabalhava fora, depois as outras. Aí eu pensava assim, estou perdendo tempo aqui lavando a louça. E eu podia já estar lá oferecendo, sabe? Daí eu comecei a vender Avon, mas vender, tá? Não entrei por brincadeira. Vendia, ganhava. O primeiro não é história de alguns empresários que dizem, primeira coisa que eu vou te dar é primeira coisa que eu conquistei no meu primeiro trabalho, porque também tinha uma coisa, eu tive a liberdade de sentir que aquele dinheiro era meu. Eu não trabalhei para dar para a mãe, eu não trabalhei para, sabe? Mesmo depois, no futuro, a gente sempre colaborava, mas naquele momento eu senti que era conquista minha. Era fruto do teu trabalho. Aí eu comprei uma Havaianas. E foi Havaianas mesmo. Num armazenzinho perto de casa, assim, tinha aqueles chinelinhos, eu lembro, assim, azul. Foi o máximo, né? Eu comprei uma Havaiana novinha, imagina, bem lindinha. Aquela emoção eu sinto até hoje, de sentir o prazer de tu ter liberdade de resolver, né? De não depender. E a partir daí eu vendi. Aí, em seguida, eu acho que não deu um ano e pouco, eu não tinha 14 anos ainda, eu tinha 13 e pouco. A primeira mulher que eu fui vender Avon, inclusive ela é conhecida, ela já faleceu. Ela chegou para mim em seguida que eu estava vendendo. Ela disse assim, minha filha, tu tem que vender direto. Eu também aprendi uma grande lição com ela. Porque ela não quis ganhar em cima de mim. Ela disse assim, tu tens que vender direto, porque eu não quero que tu venda para mim. Aí tu vai ganhar uma comissão a mais. Tipo assim, eu ganhava 10%, mas se eu vendesse direto eu ganhava 25%. Era assim. Mas aí eu era uma criança, né? Criança frágil, uma grelinha, nada de forte, assim, em relação à aparência. E também não tinha idade, né? Ela disse, não, mas eu vou falar com a tua mãe. Daí a tua mãe se inscreve lá, porque daí ela indicava aquela história, né? A vendedora... Aí a mãe aceitou, ela falou. E ela me deu essa grande lição que eu trago comigo. Que a gente tem que incentivar as pessoas a crescerem e não abafar elas. Tem que incentivar a crescer. Se tu não está estudando, por que tu não está estudando? Vai, né? Então, isso eu sempre fiz. Quem me conhece, eu não preciso estar falando. Tem gente que até eu fiz, que depois chega de tempo e diz assim, sabe, que tu me desse uma força aquela vez, aí eu nem lembro, porque isso é natural da minha vida, assim. Eu sei que daí eu fui vender Avon e continuei vendendo Avon. Aí eu ia a reuniões com 13 anos, 12 já fazia um ano de serviço, tá? Aí tipo, né? Eu ia a reuniões em Criciúma, naquele cine, lá no centro, eu acho que era o Cine Ópera, porque aqui era o Rox, né? Lá era ópera. E eu achava o máximo quando tinha aquelas reuniões de representantes, daí todo mundo sentava lá e as mulheres explicavam o produto, né? Esse produto. E a gente, mais criança, né? Eu até não sei como é que as pessoas tinham paciência de ser atendida por uma criança, porque eu era uma criança. E aí eu achava o máximo que eu aprendi a atravessar, que a gente ia de ônibus, né? Aprendi a atravessar a Avenida Centenário.
Achava o máximo. Disse, nossa, eu já atravesso a avenida, eu já sei. Essa avenida Centenária é famosa, né? Sentimentos de independência, né? É famosa, mas a coisa que tu não conhece nada e tu vai lá e conhece uma cidade grande, né? Vai para São Paulo sozinha. É. E aí naquela época também me marcou muito isso. E a partir daí, eu tive uma cliente que eu vendia Avon para ela, que era a dona Vera Terezinha Freitas de Oliveira, a dona da Coceval. E daí eu tinha uns 14 anos. Aí ela disse, tu não quer trabalhar comigo de recepcionista? De recepção na imobiliária? Aí eu disse, não sei, vou perguntar para minha mãe. Mãe, eu não sei se tu está estudando, não pode. Eu disse, não, mas ela quer meio período. Ela disse que eu posso ir só tarde. E ela era minha cliente de Avon, sabe? E ela, de certo, gostou, ou sentiu, sei lá, responsabilidade, é. Aí eu trabalhei com o Pierre da Coceval e com ela, com a Vera, durante 3 anos. Nesses 3 anos eu estudava de manhã, já no colégio dele, já estava no 2º grau. 15 anos já estava no 1º e no 2º grau. Aí sempre estudei em colégios bons, que isso faz muita diferença para as pessoas. No meio também, o meio, assim, a cidade cresceu e quem eram empresas, estudavam tudo nesses colégios. Tá? Então o pai tinha essa preocupação com a gente, porque tem pais que não valorizam muito. Então eu estudei esse 2º grau inteiro no colégio, na época era CICIAR, mas era o colégio dos padres, que fazia tipo, assim, um dia era num colégio, outro dia era no outro, fazia um rodízio de colégio, mas no 2º grau, né, que era chamado 2º grau, agora era ensino médio. Então durante esses 3 anos eu trabalhei na Coceval meio período, vendia Natura já, além de Avon já passei a vender Natura, estudava e era bem na escola, tipo, eu até fazia muita amizade, é outra coisa também que as pessoas começam a entender, quando a gente fica mais madura a gente começa a entender. E a partir dali, depois, a minha parte comercial iniciou nessas vendas, né? Depois eu comecei faculdade de administração de empresas e saí da Coceval, porque passei num concurso do Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E ali no Correio eu trabalhei como operadora de telemarketing, não é telemarketing, é de telegramas. Então eu era operadora de teleimpressor, hoje já estou confundindo com telemarketing. Então era na época que vinha os telegraminhas e a gente tinha que fechar e depois entregar e tal, todas aquelas máquinas lá. E quando fez 2 anos, que outra coisa que me marcou também na época, que eu era inquieta, eu acho, né? Eu imagino. Eu passei no concurso e fui em Floripa para fazer o curso. Lá no centro, na Avenida 15 lá, tem a agência central dos Correios e quem passava no concurso tinha que ir lá, era um concurso federal. Eu não tinha 19 anos ainda, tinha que fazer aquele curso de aprimoramento. E como eu estava cursando administração de empresas, que na época eram 5 anos de curso, um curso muito bom da Unesc, era só em Criciúma que tinha faculdade. Eu tive que trancar o curso 6 meses, porque eu fui fazer esse curso que era obrigatório para para continuar no Correio e para passar aqueles 2 anos de estado probatório, né? E lá em Florianópolis, eles disseram assim, essa vai se aposentar no Correio. Porque todas as mulheres que entravam concursada, ficavam, porque era um emprego bom. Ela lhe pagava, na época, eu lembro muito bem, era quase 4 salários mínimos. Então eu com quase 19 anos, ganhando 4 salários mínimos, tava bom, né? Nossa! E era isso que pagava. E era só 6 horas por dia, operadora de teleimpressor. Aí aquilo não me soou bem. Eles diziam que eu ia me aposentar no Correio. Eu lembro, não soou bem. Aí eu entrei aqui, né, na agência, trabalhei na época, até do Campinho, esse que está há pouco tempo aí, que ainda se aposentou, mas não saiu. Trabalhei com ele, trabalhei com outros. E eu observava um ambiente que ia ficando antiquado, assim. Não é antiquado de belezas, assim, eu nunca fui
eu não sei falar assim, eu nunca fui assim querer as coisas assim de primeiro, mas eu enxergava que tu ficava abafada na tua mente. Que tinha de repente um mundo lá fora acontecendo e as pessoas se acomodavam, e que tu poderia explorar. Se acomodavam ali, porque era um emprego bom. Aí Sim. quando fez 2 anos que eu já tinha passado... É alma de empreendedora, né? Basicamente. Eu não sei, eu só sei que isso aconteceu naturalmente para mim. Aí quando eu já tinha passado no estado probatório, tudo, eu já estava lá na metade do curso de administração de empresa, eu disse, vou sair do Correio. Mãe, vou sair do Correio. Porque a gente sempre perguntava, né? Nós vamos botar um negócio para nós, vamos botar um negócio. E sempre assim. Aí eu comecei na minha primeira empresa, que foi a Maria Bonita Calçados. Aí eu peguei uma cunhada e uma irmã mais nova, minha irmã trabalhava no Bradesco. Vamos fazer uma sociedade? Vamos fazer, pá. Fizemos, constituí uma empresa. Eu nunca fui, eu já falei isso outras vezes. Sempre que eu trabalhei formalmente, tipo na Avon, era oficialmente vendedora de Avon, não era informal, né? E depois, no Correio, com registro, aquela coisa toda. E quando começamos com a empresa, já com uma empresa de firma individual, que antes era esse nome, hoje tem EPP, tem Micro, tem MEI, era como se fosse a MEI hoje. Mas ainda mais, porque tinha que ter CGC e inscrição estadual, né? E a MEI não, né? A MEI só tem. Então a gente harmonizou essa sociedade com a minha irmã mais nova e com uma cunhada. E a partir daí, eu trabalhei bastante. E foi a minha primeira empresa. Isso já passou de 40 anos. 40 anos. Já passou, 45 anos. E daí dessa empresa surgiu a outra oportunidade, aí minha irmã casou, não quis mais ficar na sociedade. Aí eu acabei ficando já sozinha, de alguma forma, separamos um pouco essa sociedade, mas todo mundo se dando bem até hoje. E, enfim, estou aí. Agora, a Lemer, tu quer saber como que foi constituída? Tudo aí demora um monte. Porque daí passou, mas eu sempre trabalhei, assim, diretamente no comércio. Mas que interessante, né? Começou nos calçados. Foi. Né? Tua primeira empresa. Mas acabou indo para moda, né? Para confecção. Eu vejo aí, eu vejo talvez um elo, uma ligação aí com a tua mãe, né? Não, a história da mudança foi bem com a mãe. Foi assim, ó. Ela, na época, ela tinha uns 60 e poucos anos. E ela, como ela era costureira muito de primeira, ela passou por um momento que ela teve um problema de saúde. Aí alguém falou, uma médica lá que acompanhava ela não pode parar. Eu disse, mãe, vamos colocar uma fábrica então? Daí a gente criou uma fábrica de casacos, de lã, só casacos. Aí eu comprava a matéria-prima, a lã, e a gente contratou uma costureira, montamos uma fábrica pequena, com máquinas industriais, e ela fazia casaco, ela ensinava as costureiras a fazer aqueles bolsos embutidos, e ela fazia casacos lindos, só de lã. Então tinha época, pensa bem, uma fábrica pequena, né, que era assim para envolver ela. E eu comecei a colocar os casacos junto na Maria Bonita, sabe? E nesse meio tempo surgiu o BR Shopping em Araranguá, que foi em 96. E o BR Shopping me abriu uma outra oportunidade. Eu virei representante oficial da malharia Selme, tudo nesse período de tempo. Então, com a mãe, eu desenvolvi uma fábrica de casacos que teve a marca Lemer. Por isso que a loja é Lemer. Porque eu juntei o Leme, que é do meu sobrenome, com Erna. Era Herna o nome dela, né? O nome dela era Hernahan, que é com H. E aí a gente misturou aquela coisa de inventar moda, né? Daí eu misturei o Lemer ali e criamos a etiqueta. Eu sei que teve anos que eu vendi muito casaco. E era legal, daí eu fazia a história da divisão dos lucros. Ó, mãe, vendemos 400 casacos. Tiramos aqui, ó, matéria-prima, isso, tiramos as despesas das costureiras, num mês. Aí sobrava lá um salário bem legal.
Aí ela ficava, né, ficou bem envolvida. Isso aí deu assim um tempo, porque depois teve desgaste de estar costureira e contrato. Os desafios normais de qualquer empreendedor, né? De qualquer empresa. E aí empresa. Depois a gente foi passando um tempo e resolvemos não continuar mais. Ela também já tinha uma certa idade e entende. Ela teve problema na vista. Aí ela adorava costurar, mas daí ela teve esse problema e ela que fazia o corte. E aí a gente, né, foi amenizando, foi um momento que foi bacana, porque ele foi útil, né? E foi importante no tratamento dela também. Aí nesse meio período eu também tive, tu já veio para aí nessa época, eu acho, né? Que eu estava com a loja no Calçadão, que tinha assim, muitas malhas Anselme. Eu vendi muito da Anselme, fui representante deles, sim. Até hoje a minha irmã continua representante, a de Florianópolis, que estava ontem ali na... Então foi momentos que eu também fiz assim, outra coisa que as pessoas têm que ver muito, quando estiver ganhando, não gaste tudo, guarde. E a época que eu trabalhava, porque no comércio assim, é muito difícil sobrar, é difícil, porque tu vai gastando e tem um investimento e tem outro, e tem a época que sobra as coisas. E nessa época que eu trabalhei na Anselme, que foram 10 anos, como aquilo, eu enxergava um salário, porque na loja todo o dinheiro não é meu, é da loja. Tem que pagar as coisas, sabe? Então, a gente não consegue, assim, às vezes estar numa organização que tu tira o teu salário. E na época da Anselmo eu ganhei uns salários bons. E tinha a Caixa Econômica do lado da loja da Lemer. E eu pegava o cheque inteiro e depositava. E eu tinha amigas, por isso que eu digo assim, que não vai pra cabeça quando tu não tá afim quando tu não tem esse espírito de querer aparecer, sabe? E eu sei que eu guardei e pensava, não tenho coragem de gastar isso, tipo, assim, nesses momentos, tinha filho pequeno, tinha todo, assim, prioridades, né? Eu guardei, e essa reserva que eu fiz foi essencial na nossa vida, onde deu oportunidade de a gente comprar uma sala que surgiu no momento, não só aquele dinheiro que eu guardei, porque daí tivemos que vender uma casa que a gente morava, tivemos que fazer toda uma transição, mas aquela parte, aquela reserva foi o suporte que deu a força, porque senão eu ia ter que sair pedindo dinheiro, não tem? Então a reserva é muito importante, tu tens que olhar para o dinheiro da empresa e dizer, esse dinheiro não é meu, é da empresa, né? E muitas vezes. Então aí foi uma função, porque eu vou te contar a história de uma vida de 59 anos, né? Eu já tenho 59, assim, rapidamente, mas acontece muita coisa no caminho. Sim. Né? E hoje está muito assim, vamos aproveitar, né? Os jovens, vamos aproveitar. E gasta tudo, né? Então, se tu falar com um economista e tal, eles vivem falando isso. Eu não estou falando isso porque eu li, eu estou falando, que eu também leio, claro, mas eu estou falando que eu vivi isso. E isso fez muita diferença. Então, quando tu escuta eles, os economistas dizendo, pegue uma parte do seu salário, reserve que você vai poder tomar alguma decisão com aquilo que vai precisar em algum momento da vida, isso é uma coisa muito certa. Gente, uma aula de empreendedorismo aí, olha, por isso que eu amo meu programa, né? Porque a gente nunca, não tem roteiro, não combina nada, a gente só deixa fluir, né? Aí eu pensei que só ia ouvir uma história e já tivemos aula de gestão aqui da nossa presidente da CDL. Então quem pegou, pegou, né? Quem não pegou, volta aí, porque fica tudo no YouTube, né? Compartilhe. E porque é isso que eu amo, assim, ó. É através da história das pessoas, quantos aprendizados, né, a gente pode ter, quantas trocas, quanta experiência aqui, resumidamente contando. Claro que nessa tua história deve ter muito perrengue, deve ter muito eu até quero altos e baixos, concluir, né? Não sei se tu está terminando, mas durante todo esse processo, outra coisa muito importante
foram as pessoas que me rodearam, as equipes que eu tive, começando pela casa, pela tua equipe da casa, porque eu sempre tive filhos e trabalhei fora o tempo todo. Eu sempre tive marido, que a gente tem que dar atenção e tem tempo, né? E eu sempre tive serviço em casa, tem muito serviço em casa. Então, eu sempre contei com pessoas para trabalharem comigo, que são minhas amigas, que têm. Se não fosse por esses profissionais, eu não poderia me dedicar no meu trabalho. E além dessas, depois as equipes ao longo dos anos, né? São pessoas que uma ficou 10, outra ficou 15 anos, outra ficou 2, mas eu fui sempre cercada de pessoas maravilhosas ao meu lado. E eu agradeço isso. Às vezes as pessoas até me confundem, porque eu não sou muito de abraço, eu não sou muito de carinho e de bilhetinhos, eu não sou. Eu acho que isso eu também peguei da família da minha mãe. Também sou assim. Porque os alemães são frios. E eu sou fria também. Eu sou descendente de alemão, né? De tudo que é lá. Então eu entendo perfeitamente o que tu estás dizendo. Então eu não sou. Às vezes a gente tem fama de ser meio ruim, né? Meio ruim, meio assim. Então, a gente é legal, a gente só não gosta de muito grude. Não, mas assim, às vezes tem gente que confunde isso, sabe? E sempre eu fui com pouco tempo para compartilhar muito, assim. Então, meu tempo sempre foi muito ocupado, sempre com trabalho, sempre. A primeira vez que eu peguei férias foi depois de 20 anos de trabalho, tá? Foi a primeira vez que eu peguei férias. Os filhos, assim. Mas férias, como hoje, tô de férias. Não, férias para fazer, tem gente que tirava férias para fazer exames médicos. Hoje não existe mais isso, né? Férias é para te aproveitar, mas claro que férias são necessárias. Temos que ter férias para descansar, para não entrar em ansiedade, vários problemas. Mas assim, concluindo, eu quero fazer um agradecimento muito grande, que às vezes a gente não tem como eu lembrar de todos, mas nesse percurso da minha vida foram muitas pessoas que passaram. Na loja, aqui na Lemer, faz mais de 15 anos, 20, porque a loja já tem 28, que eu tenho uma equipe sempre de 10 pessoas. 10 pessoas não é fácil para qualquer empresa. Tu ter sempre uma equipe grande assim, tu tem que ter movimento, tu tem que ter, assim, tipo, uma produtividade boa para conseguir pagar todos os tributos, todos esse custo operacional aí. Então, mas eu sempre tive pessoas maravilhosas, ao longo desse tempo, foram várias, muitas, e elas até hoje, eu acho que eu consigo sentir essa amizade de todas as pessoas que passaram na minha trajetória de trabalho, que essa é a trajetória que tu queria saber, tá? E o desafio agora, outro dia a gente conversa, né? A gente vai acompanhando aí esse novo capítulo, né, da tua vida aí de empreendedora e à frente agora da CDL, né? E com todo esse know-how, com toda essa experiência de vida, né? Com certeza teremos aí uma presidente que vai dar um show pra gente, né? E como tu disseste, a CDL tá de portas abertas aí para receber, né? Os empresários aí que de repente não sejam associados. Eu acho que é um momento bacana para te fazer esse convite, reforçar mais uma vez a importância da entidade, né? Tu disseste que sempre esteve, né? Sim, associada. E pra gente finalizar, assim, eu acho que seria bacana, assim, tu trazer esse olhar, né? Para alguém aí que de repente esteja nos acompanhando e nunca tenha achado assim que é importante, que isso vai me favorecer, que isso, né? Então, o associativismo, ele cria forças. Então, eu vou focar em mulheres empresárias. Vamos pensar que agora eu vou representar o lado feminino aí da força de trabalho da mulher. Eu acho que o mais importante numa mulher, que eu vivi isso na vida, é a gente ser independente financeiramente. Não ser peso para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o irmão. É
o marido, vamos compartilhar as coisas, Sim. mas não ser dependente, que seja um peso. Então, se as pessoas têm essa liberdade financeira, elas já são mais felizes, vamos pensar assim. E a CDL, ela está hoje com uma sede com uma estrutura enorme, com potencial de tecnologia, de espaço. E eu convoco a todos os associados, claro que homens, mulheres, né, que possam ter desde da micro, pequena, MEI, empresa, que se associe, que participe, porque nós somos a maior força geradora de trabalho que temos no Brasil, que isso não é só em Araranguá. Porque eu pesquisei agora, sempre esse setor terciário, que é serviços, comércio e serviços, ele é responsável no Brasil por 70% da força de trabalho. E Araranguá, ele corresponde a 60%. Tá? Porque o primeiro setor do Brasil é o primário, que é a agricultura, né? Então eu convoco a participarem. Vamos participar, que juntos a gente vai criar novas ideias, a gente vai poder compartilhar também experiências, né? Porque cada um, o comércio, às vezes eles pensam, mas eu não preciso de SPC, eu não preciso consultar. Não é só isso. É uma entidade que vai estar à frente protegendo o nosso setor. E esse setor, ele abrange dentro da tua casa, ele está abrangendo esse setor. E o apelo é esse, vamos participar mais, porque faz a diferenha. Vai conhecer, né? Vai lá conhecer a estrutura, Sinta-se em casa, o associado, ele que é dono no caso da sede, é do associado. Então o foco é o associado ver esse potencial e poder usufruir dele, né? Temos que usufruir. A nossa cidade está crescendo, a nossa cidade sempre foi bonita, agora está com uma estrutura maravilhosa. Olha só o que acontece se a gente não vai usufruir. As pessoas de outras cidades começam a migrar para cá. E Araranguá é a menina dos olhos já agora, começa de muitos investidores. Tem muitos investidores. Isso já foi falado no programa, inclusive. Quantas universidades tem aqui? Faculdades e universidades. Nós estamos assim, com tudo, uma beleza natural linda. Então, araranguaenses, associados, vamos nos unir para darmos o exemplo, né? Para o pessoal que está entrando, porque tem que sentir o que é participar para depois poder assim ter uma autocrítica, né? Porque às vezes as pessoas criticam, não adianta nada, isso é, né? Alguns comentários é só para um grupinho lá, como antigamente falavam muito isso. Não é, pode vir participar, que são para todos os associados e num contexto geral é o gerador de emprego da nossa cidade. É que antes de achar muitas coisas, a gente tem que conhecer, né? Para depois poder ter uma opinião. Gente, que maravilhoso. Amei, nossa, amei muito realmente, assim, como eu disse, adoro conhecer a história das pessoas. Acho que a gente teve aqui um exemplo belíssimo, né? Até de educação aí dos filhos, né? Através da história do teu pai e da tua mãe, porque, como a gente falou, a gente ouve muitas histórias que é justamente o contrário, né? Quem tá lá na roça pensa, eu tenho que ficar aqui, menina não é para estudar. Antigamente era assim, né? A gente vê nos filmes aí, nas séries e muito bacana ouvir isso. Fica aí um alerta, né, para essa importância, para esse olhar da educação, de investir na educação. E sentir aí, né, quem tem a ver empreendedora é uma pessoa inquieta, né, tá aqui o exemplo dela. Não consigo ficar parada. Muito bom. Adorei. Que bom, obrigada pelo convite. Também. Sucesso aí na jornada, estaremos juntas com certeza muitas vezes, né, no programa, acompanhando aí a tua trajetória de toda a tua diretoria e com certeza será um legado Espero poder retribuir a expectativa, poder retribuir até a própria diretorias anteriores que já fizeram alguns trabalhos, vários trabalhos, né?
e espero ter forças para enfrentar, né? Com certeza. Tens todo o suporte da tua equipe, como tu disseste, né? E é isso aí. Parabéns. Obrigada.